Olá, eu começo com esse vídeo uma série de vídeos sobre aplicações de derivadas, das mais variadas. Nessa primeira situação aqui que eu vou apresentar, nessa nossa primeira aplicação, tá? Eu vou considerar aqui o custo marginal, que é uma aplicação da derivada sobre uma função custo total. Tá? Então você tem aqui o custo de produção de uma certa utilidade, esse custo aqui é a nossa função C de Q, né? O custo que depende da quantidade, é como uma f de x, é a mesma coisa, né? E conforme a quantidade produzida vai variando, o custo total, não é custo por unidade, tá? Mas é o custo para produzir aquela quantidade, né? Ele vai variando aqui com um comportamento que é de uma função de segundo grau, uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Pode parecer estranho o custo total diminuir a partir de um determinado ponto, mas aqui nós estamos considerando quantidades variando de 0 a 500 unidades. Então pode ser que essa curva, né, esse pico da curva aqui não ultrapasse as 500 unidades. Esse ultrapassa pode ser uma situação em que, aumentando a quantidade produzida, né, você tem condições, exemplo, de negociar matéria-prima, então cada unidade sair mais barata do que sairia produzindo uma quantidade menor, e isso de certa forma também baratear, além de baratear a unidade, baratear ou diminuir o custo total, ok? Então nós vamos determinar o custo de produção de 250 unidades e de 450 unidades. Aí não tem nada de derivada, é usar a função simplesmente. Depois eu quero saber qual é o custo marginal para essas quantidades. Tá? O que se considera como custo marginal? A definição aí, né, em poucas palavras, sem muito formalismo, você considera custo marginal como sendo o aumento, né, o incremento que você vai ter no custo total para cada unidade a mais que você for produzir. Tá? Então é a variação do custo por unidade. Só que depende aí, né, como não é uma função de primeiro grau, uma função de segundo grau, uma curva e não uma reta, depende dessa quantidade que você está naquele momento considerando, naquele momento que você está produzindo. Eu produzo, por exemplo, 250 unidades. Tem um custo, né, que vai ser calculado, inclusive. Agora, se eu aumentar para 251, qual vai ser o incremento disso? O custo marginal, não que você tenha que aumentar para 251 unidades, mas no momento em que você está em 250 unidades sendo produzidas, você tem um determinado custo. O quanto que ele aumenta para cada unidade a mais que eu for produzir. Só que quando você parte para 251 unidades, essa, vamos dizer, velocidade de crescimento, ela já variou, já mudou. Tá? Então, a derivada, e para entender essa aplicação é preciso ter uma noção básica de derivada, tá? Ela sempre indica a taxa de variação da função. Então, dado uma função f de x qualquer, tá? Ela pode ter lá o seu comportamento, tá? A sua derivada não é a mesma coisa que a função original. A sua derivada determina o quanto que ela varia, qual é, vamos dizer assim, a taxa de variação a cada instante, a cada momento. É como se fosse a velocidade de crescimento, velocidade de decrescimento, quando para de decrescer, quando para de crescer, coisas desse tipo. Ok? Então vamos aqui para a resolução dessa questão. Tá aqui então a letra A. O que nós precisamos fazer aqui é simplesmente a substituição, né, do Q por 250 no primeiro momento e depois por 450. Então, considerando Q igual a 250 unidades, tá, nós teremos um custo, então é um C de 250, você pode estar indicando dessa forma, tá, que é menos 250 ao quadrado, mais 900, que multiplica 250, mais 100 mil reais, né? Que está em reais. Tá? Um certo cuidado aqui quando você vai elevar 250 ao quadrado, tá? Tem um menos aqui na frente. O menos não faz parte da base, ele é sinal da potência. Então você primeiro eleva o 250 ao quadrado, então 25 ao quadrado dá 625, com 0 e 0, 62.500, negativo, ok? Diferente se eu tivesse parênteses aqui no menos 250. Mais
225 mil, que é o resultado da multiplicação de 900 por 250, mais os 100 mil. Ok? Bom, então aqui nós precisamos tirar 62.500 de 225 mil e depois somar com 100 mil, que dá 262.500 reais. Então, esse é o custo total para produzir 250 unidades. Agora, considerar a produção de 450 unidades. Tá? Nós teremos aqui C de 450 unidades igual a menos 450 ao quadrado, mais 900, que multiplica 450, mais os 100 mil. Aqui nós temos menos 202.500, tá? Negativo, o motivo eu já expliquei. Tá? Mais 900, que multiplica 400, que é 405 mil, mais os 100 mil reais, que é o custo fixo, né? Então nós temos aqui 505 mil reais menos 202.500, tá? O resultado é 302.500 reais, ok? Então aqui, como eu falei, não tem nada ainda de aplicação de derivada. Você percebe aí que à medida que a quantidade está aumentando, está também aumentando o custo total. Embora o custo por unidade, essa é uma ideia interessante aqui, né? O custo unitário, o custo médio, né? Ele varia. Por exemplo, só para a gente ter uma noção aqui, embora a questão não peça, mas acho que é legal para entender o custo médio, a diferença de custo médio para custo marginal. Tá? Eu vou até colocar aqui médio, o C médio. Tá? Como é que a gente calcula nesse caso? É o custo total, no exemplo aqui, R$ 262.500, dividido pela quantidade considerada, que é 250 unidades. Tá? Então, nós temos aqui, fazendo essa divisão, abrir aqui a calculadora, tá? 262.500 dividido por 250 unidades. Cada unidade, R$ 1.050. R$ 1.050. Esse é o custo médio. Tá? Você já percebe que o custo médio aqui, quando nós temos a produção de 450 unidades, então eu vou dividir por essas 450 unidades, o custo total que é de R$ 302.500. Então, o custo médio é reais por unidade, né? Se você for colocar aqui, reais por unidade, correto? Bom, aqui embaixo também, vamos só fazer essa conta, 302.500 por 450, dividido por 450, 672,22 reais por unidade, correto? Bom, você percebeu que caiu esse custo médio, custo por unidade, tá? Porque essa função custo aqui, ela tem variação, né? Ela vai variando, obviamente, à medida que você muda a quantidade. O seu comportamento também muda, né? É uma curva. Além de termos aqui também a diluição do que a gente chama de custo fixo, né? À medida que você vai produzindo mais unidades, há uma maior divisão ou diluição desse custo fixo. Mas na letra B eu peço custo marginal para essas duas quantidades. E quando eu falo em custo marginal, é a variação, entenda isso daqui como uma variação do custo total a gente chama de variação instantânea, né? Variação do custo total, né? Em relação à quantidade.
o quanto varia, como varia. Isso é custo marginal. Então, quando se fala em custo marginal, e essa ideia você leva, por exemplo, para a receita marginal, a função que dá o valor recebido com a venda de Q unidades. Quando se fala em lucro, né, uma função lucro total, o lucro marginal é também a derivada do lucro. Tá? Então, no caso aí do custo marginal, que não é custo médio, embora a gente vá utilizar aqui a mesma unidade que a gente utilizou no custo médio agora há pouco, tá? Reais por unidade. É uma taxa de variação, só que é uma taxa de variação instantânea. É a mesma diferença que você encontra, por exemplo, quando vai falar em velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade média é a velocidade, né, que você... não é aquela velocidade que você percorreu todo um trajeto. Você pode ter variado a sua velocidade num trajeto. Mas considerando um intervalo, você tem uma velocidade média. 100 km por hora, por exemplo. Não significa que a todo momento você esteve a 100 km por hora. Tá? Você pode ter variado. Mas você percorreu 100 km em 1 hora. Ou 200 km em 2 horas, por exemplo. Tá? Agora, o custo, a velocidade instantânea, a velocidade em cada instante que você olha, por exemplo, para o velocímetro, é dada pela derivada. É a ideia aqui do custo marginal. Então, custo médio é uma coisa, tá? Como a velocidade média. Custo marginal é o custo naquele determinado momento. O quanto que a função custo varia para aquela quantidade específica. Tá? Esse custo marginal é a derivada da função custo. Então, nós vamos ter a C' de T, não, perdão, é de Q, né? A gente está usando aqui Q para quantidade. Então, é a C' de Q, é F' de X. Aí é uma derivada, né, de função polinomial, mais simples, regra aqui que a gente costuma chamar de regra do tombo. O expoente vem multiplicando, então fica menos 2Q. E você retira uma unidade do expoente, 2 menos 1 dá 1. Derivada de 900Q é 900. Derivada de constante é sempre zero, porque se é constante não varia, e derivada mede variação. Tá? Então está aqui, essa é a função custo marginal. Se você tem essa função, você calcula para a quantidade que você quiser. Por exemplo, para 250 unidades, né, o custo marginal é o C' de 250, ou seja, menos 2, que multiplica 250, mais 900. Menos 2 que multiplica 250 dá menos 500, tá? Mais 900. Resultado, R$400 por unidade. Então, nesse momento em que se produz, você não precisa produzir isso para prever, né? Mas nesse momento em que você considera uma produção de 250 unidades, cada unidade que você pensa em aumentar aí vai te gerar um acréscimo, um incremento no custo de R$400, tá? Agora, como é que fica o custo marginal para 450 unidades? É só colocar 450 no lugar do Q, tá? Na função derivada. Então, menos 2 que multiplica 450 mais 900. Resultado, vamos separar aqui, vai ser menos 900 mais 900. Zerou. Né? Olha, zerar custo. Não zerou o custo está lá no alto. A gente calculou, o custo aí é mais de 300 mil. Tá? Mas zerou a variação. Quer dizer, essa função, nesse caso, como a gente sabe que ela está crescendo, aí ela atingiu aqui o seu pico. Tá? Aí ela começa a decrescer. Decresce até os 500, que a gente limitou em 500. Tá? Agora, se você calcular o custo marginal para qualquer outra quantidade aqui, menor que 450, você vai perceber que esse custo marginal é positivo. Só que ele vai diminuindo à medida que vai se aproximando aqui dos 450. Só como exemplo, embora o exercício não tenha pedido isso, né, se eu considerar, por exemplo, uma quantidade de 300 ou 400 unidades. Né? Tá aí, ó. Como é que fica o custo marginal para 400 unidades? É só fazer menos 2 que multiplica 400, vai dar menos 800, com mais 900, vai dar 100. Né? R$100 por unidade. Olha aí, está crescendo.
O custo está aumentando, mas aumentando a uma taxa menor. Então você tem condição de verificar para cada nível de produção, através do custo marginal, né, como que esse custo está crescendo para cada unidade acrescentada à produção. Ok? É isso aí e até o próximo vídeo.